Use a sua sede, a sua fome, a sua carência, a sua falta como um catalisador para buscar a Deus de um jeito que você nunca buscou, para que você possa viver uma experiência que você nunca viveu. E aí você vai poder descobrir, assim como Davi, uma satisfação que você nunca experimentou antes. Em segundo lugar, para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus nos tempos difíceis, devemos valorizar o doador mais do que a dádiva. Valorizar mais o doador que o presente. Valorizar mais o doador do que a bênção. Meu Deus, que coisa difícil. Que tendência que nós temos de transformar a bênção no doador. Quem está entendendo? Que tendência de transformar a bênção que Deus deu num ídolo. Meu Deus, que desafio é para nós. Olhar para a bênção que Deus deu e falar: Deus, obrigado. O Senhor é que me deu. Mas Senhor, se o Senhor não me desse, eu ainda ia te valorizar. É isso que a gente lê nos versículos 3 e 4. Declarações extremamente poderosas. Declarações que a gente cantou aqui. Eu, quando sou convidado para pregar, eu costumo mandar mensagem para o Marcos, para o Carlos, para o Tiago Estrela. Falo: poxa, pode tocar esse louvor? E dessa vez eu também fiquei com vontade de fazer isso, mas eu falei: quer saber? Eu vou deixar o Espírito Santo fazer o que eu não posso fazer. Vai escolher melhor do que eu. E foi isso que aconteceu. A canção que a gente cantou, Sublime, parte dela é justamente Salmos 63, versículo 3. Teu amor é melhor que a própria vida. Davi não falou isso num tempo de festa. Davi não declarou isso num tempo de vitória, num tempo de comemoração. Você está entendendo que você pode fazer a mesma coisa? Quem está entendendo, gente? Então vamos fazer isso. Declara aí junto comigo: teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor, Deus, é melhor que a própria vida. Amém? Pensa nisso. A sua vida é a coisa mais preciosa que Deus te deu. É sua responsabilidade cuidar da vida que Deus confiou a você. É minha responsabilidade cuidar da minha saúde, porque a minha vida pertence a Deus. Nenhum ser, nenhum, é capaz de dar a vida para Ele mesmo. Todos nós recebemos de Deus esse presente, o sopro da vida. Olha o que a gente lê em Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. O bem mais precioso que eu e você temos é a própria vida. E olha a declaração extraordinária que o Espírito Santo deu através da vida de Davi: teu amor é melhor que a própria vida. Amém? Eu vou pedir para você fazer um exercício que eu sei que você não vai gostar, mas eu vou pedir mesmo assim. Quem consegue fechar o olho e permanecer acordado, faz isso. Fecha o olho, porque ajuda a enxergar melhor. Mas se você for dormir, fica de olho aberto, que é melhor. Pensa na coisa hoje que você mais tem valorizado, de verdade. Não tem ninguém te ouvindo, então você não precisa nem fingir que é algo espiritual, algo que um crente iria falar: parabéns. Pensa na coisa que custou para você conquistar. Algo que realmente você valoriza muito. Quem fez isso? Levanta a mão. Faz mais, gente. Faz aí. Pensa nisso, é algo que você realmente valoriza. Amém? Amém? Tá, então agora faz esse exercício. Perdeu. Pastor, deu até tontura. É verdade. Deu crise de ansiedade. É verdade. Agora declara: teu amor, Senhor, é melhor que a própria vida. É assim que a gente aprende nos tempos de desafio. Davi não estava sentindo isso. É isso que eu e você, a gente precisa entender. Nós não precisamos ser conduzidos pelo que a gente está sentindo. Nós devemos ser conduzidos pelas declarações de fé.
E vai chegar um momento que o nosso corpo vai experimentar o que a gente está declarando. Amém, gente? Isso é o que Salmo 63 fala. Olha o que a gente vai ler no versículo 4. Com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto eu viver. O seu louvor, a sua adoração não deve estar condicionada à sua situação, não deve estar condicionada ao que você está sentindo, ao tipo de emoção e percepção, mas deve estar condicionada à certeza que você tem em Deus, o quanto você valoriza Deus mais do que as bênçãos de Deus. Amém, gente? O deserto não é algo que a gente deve fugir. O tempo difícil não é algo que a Bíblia nos ensina a tentar sair correndo. Sabe por quê? Porque não adianta. Na maioria das cenas que a gente lê na Bíblia, em que o povo de Deus está no deserto, quem foi que colocou o povo no deserto? Quem botou? Pode falar, eu sei que você não gosta, pode falar. Deus. Dá para fugir de Deus? A palavra do Senhor diz que se você for no mais alto céu, o mais profundo do mar, Deus está lá. Não adianta fugir do processo. E se não dá para fugir do processo, aproveite o processo. Transforme um momento de dor, de desafio, de sequidão, de escassez, num tempo de valorizar Deus, muito mais do que a sua própria vida, quanto mais as outras coisas que Deus tem confiado a você. Quando nós participamos de tempos assim, temos escolha. Ou eu oro para que o Senhor resolva o problema, ou eu oro para que Deus se manifeste de forma clara. Você pode escolher, ou você foca no problema, ou você foca na solução. Quem está entendendo, gente? Se você não sabe como fazer isso, deixa eu te dar uma dica aqui, eu não posso nem dizer que é minha, é a dica de tantos homens e mulheres de Deus que vieram muitos séculos antes de mim. Ore a palavra. Se você nunca fez isso, pegue o dia do ano e vá lá e vê qual é o salmo daquele dia do ano. Então, se você está no dia 55 do ano, ore o Salmo 55, declare o Salmo 55. Ah, pastor, mas eu nem estou sentindo aquilo que está lá. É sobre isso. É sobre você aprender a transbordar da palavra de Deus antes que você precise. Amém? É assim que a gente faz, a gente declara. Crie, por isso declarei. Amém, gente? Isso é se alimentar da palavra de Deus, isso é buscar a presença de Deus mais do que as bênçãos de Deus, é valorizar Deus muito mais do que cada coisa que Ele pode nos dar, inclusive a própria vida. Mude o foco da sua oração, pare de pedir o fim do deserto, porque eu sei que você faz isso, porque eu faço também. O nosso corpo faz isso sozinho, mas a gente pode mudar esse foco. Louve aquele que está com você no deserto. O seu Pai que está nos céus também está no deserto contigo. Peça força a seu Pai, para que você seja aperfeiçoado através do deserto. Amém, gente? Em terceiro e último lugar, para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus nos tempos difíceis, nós devemos encontrar descanso e proteção na insegurança. Que isso, pastor? É a insegurança que vai me garantir? Claro que não. É durante a insegurança, é apesar da insegurança, é mesmo que você esteja percebendo a insegurança, encontre descanso e proteção que só Deus pode te dar. Que tentação, meu Deus, como a gente olha para a conta bancária, para quem tem dinheiro lá, como a gente olha para a nossa casa, como a gente olha para a nossa família, como a gente olha para o nosso emprego e fala, está aí o que me garante. Eu não vou perguntar quem faz isso, porque esse é o natural, a gente faz isso, a gente encontra a nossa proteção, o nosso senso de segurança, o nosso senso de que está tudo bem, nos recursos que Deus confiou a nós. Que tragédia quando a gente faz isso, gente, porque um dia
E é a palavra de Deus que fala isso. Um dia essas coisas passam. E aí? Aquele emprego que você depositou toda a sua confiança foi embora. Aquele dinheiro que você levou décadas para juntar, você aplicou mal e sumiu. Aquela pessoa tão importante para você, que fazia tudo para você, você não sabia escolher nem a meia, ela morreu e você continuou. E agora? Aproveite essa situação para encontrar descanso e proteção na única coisa que pode nos dar segurança e proteção, que é o nosso Senhor. Amém, gente? E é natural quando a gente vive esses momentos, é natural, é do nosso corpo, é por causa de um monte de substância que a gente produz, a gente perde o sono. E a palavra de Deus nos ensina o que fazer quando perde o sono. Eu não tenho nada contra a medicina, não é isso que eu vou falar. Mas entenda, a nossa sociedade, perdeu o sono, está tudo bem. Toma um remédio que você vai apagar. Você vai acordar e o que te causou insônia continua lá. O problema continua lá. O remédio não apaga o problema, ele só apaga você. Quem está entendendo? Botar lá a série, ficar olhando o celular, só apaga da sua mente o problema. O problema continua lá. E você continua com a sensação de insegurança, de instabilidade, de preocupação, de medo. E o que eu faço então? A palavra do Senhor nos ensina. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Versículo 6. Ué, pastor, mas ele não perdeu o sono porque estava meditando na palavra? Você conhece alguém que lê a Bíblia e perde o sono? Eu não conheço ninguém. Eu conheço quem está sem sono, lê a Bíblia e dorme. Isso eu conheço, você riu porque você faz isso também. Eu conheço pessoas que, quando estão orando perto de dormir, fazem uns negócios esquisitos, como Deus abençoa o meu pecado, perdoa Jesus. Isso acontece, gente. E vocês acham que isso não acontecia com Davi? É claro que acontecia com Davi. Então por que ele estava sem sono? Porque ele estava no deserto, um lugar que tinha um monte de bandido, um lugar que estava quente demais durante o dia e de repente está frio demais, um lugar em que do chão sai cobra, escorpião, um monte de coisa que pode matar de repente, insegurança alimentar. De repente a comida podia acabar e não tem onde comprar, não tem iFood para pedir, acabou a água, sem água a gente morre, a gente não dura 4 dias sem água, no máximo explodir numa semana sem água a gente morre. Então é por isso que ele perdeu o sono. E o que ele fez? Senhor, eu fico pensando no Senhor, eu medito a seu respeito, é assim que a gente faz. Olha o que ele fala na primeira parte do versículo 7, tu és o meu auxílio. Ele estava desesperado, gente, estava muito difícil, estava perigoso, e aí, bem, o que eu vou fazer? Vou lembrar do que Deus já fez na minha vida. Deus já fez um monte de coisa na sua vida, Deus já te tirou de muita roubada, muita furada, é Ele que te garantiu. Amém, gente? Olha a parte B, a sombra de tuas asas, canto de alegria. Alguém canta de alegria quando está com medo? Alguém canta de alegria na escassez? Alguém canta de alegria, alegria sentimento, com insônia? Claro que não, ninguém faz isso. Isso é declaração de fé. Amém, gente? Não é que ele estava cheio de alegria, é enquanto ele meditava, ele foi declarando, ele foi lembrando o que Deus fez, é que ele pôde se encher da alegria do Senhor. É assim que a gente deve fazer à luz da palavra. E ele fecha esse pedaço com o versículo 8, e está aqui o segredo da gente atravessar os tempos difíceis da nossa vida. Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Isso é o versículo 8, é Deus que tem te sustentado até aqui, não é a sua conta bancária, não é o seu cônjuge, não é a sua família, não é a sua profissão, não é a força do seu braço.
Isso são instrumentos que Deus usa para te sustentar. Amém, gente? Então, nos momentos de maior insegurança, nós temos uma escolha. A gente se entrega ao medo ou a gente se agarra em Deus. Se agarra em Deus. Transforme a sua insônia em noite de vigília. Ah, pastor, eu perdi a vigília. Não tem problema, está com insônia? Transforme em vigília. Vai orar, vai adorar o Senhor, vai meditar na palavra de Deus e você vai encontrar o descanso e proteção que o mundo não pode te dar. Tem perdido o sono por causa das preocupações? Siga o exemplo de Davi. Transforme a sua ansiedade em adoração. Medite nas promessas de Deus. Lembre-se do que Ele já fez e peça coragem para enfrentar o que está na sua frente. Cante em meio à escuridão, sabendo que na sombra das asas do Senhor você está garantido. Apegue-se a Ele em oração. E vai chegar um momento que você vai sentir a presença dEle. Só pare de orar quando você sentir a presença de Deus.